Filipenses capítulo 4, versos 14 a 20. Se você não recebeu o esboço aí, lá na recepção tem. E o pessoal está pronto aí, é só você acionar aí que eles vão te levar. Hoje nós vamos falar na segunda mensagem da série Liberdade Financeira, que é a série que está ligada, né, ou faz parte do movimento Vivo Feliz. E o tema de hoje é: Deus promete satisfazer suas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículos 14 a 20, diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. O livro de Filipenses, ele foi escrito por Paulo com o objetivo de demonstrar a sua gratidão, a sua alegria e o seu contentamento por aquela igreja, a igreja em Filipe, ter ajudado ele num momento de muita e extrema dificuldade. Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele, inspirado por Deus, ele registra uma das maiores promessas de toda a Bíblia. Uma das maiores promessas de Deus para os seus filhos, a de que Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus está pronto a suprir as nossas necessidades. Deus está pronto a suprir aquilo que nós realmente necessitamos. Eu sei que a maioria aqui está vindo da turma lá da classe do Vivo Feliz, e você ouviu muito sobre isso, sobre generosidade, sobre como é bom ser generoso, sobre os frutos de ser generoso. Paulo está dizendo, na verdade, ele está registrando o que o Senhor coloca em seu coração, de que Deus está indo de encontro a todas as suas necessidades. Paulo não está dizendo que Deus pode, mas ele está dizendo que Deus há de suprir todas as necessidades ao falar aos filipenses. E talvez você possa se perguntar assim: bem, se Deus pode suprir todas as necessidades, por que então pessoas passam necessidades? Eu vejo pessoas com extremas dificuldades, com extremas necessidades. Eu vejo cristãos, crentes, passando por dificuldades. Por quê? Elas não estão satisfeitas? Seria Deus, então, um mentiroso e não cumprir a sua promessa? Ou suas promessas perderam a validade? Ah, isso é só para os filipenses. Qual é o problema? Na verdade, o problema, queridos, a resposta a essas perguntas são simples.
Deus está dizendo que a promessa não é para todas as pessoas. A promessa não se aplica a qualquer um. A promessa não se aplica a qualquer crente. Na verdade, em toda promessa há uma premissa. Ou seja, uma condição precisa ser satisfeita. Na computação, nós chamamos de condição suficiente e necessária para que algo aconteça. Ser generoso é uma premissa para alcançar a promessa. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. O que acontece é que muitos querem se apropriar do versículo 19, sem aplicar às suas vidas as premissas do verso 14 ao 18. Paulo está dizendo à igreja de Filipenses, olha, Deus há de suprir todas as suas necessidades, é verdade, mas você precisa olhar qual o contexto que Paulo está dizendo aquilo. Paulo está dizendo aquilo para uma igreja que havia sido extremamente generosa. Então, guarde essas duas palavras no seu coração. Para toda promessa, há uma premissa. E para uma premissa, há uma promessa. Há uma condição que nós precisamos observar. Há uma condição que Deus exige de nós. Que Deus nos coloca para que a observemos, para que então alcancemos as promessas. Provérbios capítulo 11, versículo 25, diz assim, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quando você é generoso com os outros, Deus também é generoso com você. Ou você acha que Deus deu, vou citar um exemplo para ficar mais claro para você. Deus deu essa visão do 100 para 100 a todos os pastores do Brasil? Deus deu a visão do 100 para 100 a todas as igrejas do Brasil, de abençoar pastores, ainda que muitos a estejam copiando hoje? Esses dias eu estava trabalhando e fui procurar um documento. E aí eu achei um documento, se eu não me engano, de 2011, 2013, que o pastor Luciano fez para a convenção do Estado, oferecendo 100 vagas para abençoar 100 pastores. E você achando que isso nasceu ontem. E o Mané aqui achando que esse negócio começou em 2017. Lá atrás, Deus deu uma visão. Deus plantou a generosidade. Quando você é generoso, quando você abençoa, Deus então coloca as coisas na sua mão para que você faça. É por isso que esta igreja tem experimentado milagres. É por isso que no meio de tantas coisas ruins, nós temos prevalecido. É por isso que durante essa semana e tantas outras, tantos pastores têm ligado para cá e dizendo, eu preciso estar aí, eu preciso experimentar dessa generosidade que Deus tem colocado no coração desta igreja. Agora mesmo eu nem li a mensagem, mas um pastor disse, eu tenho falado com os colegas do Salto e todos vão, pelo amor de Deus, me arranje uma vaga. Eu disse, faz a inscrição. Deus há de tocar no coração da igreja e você poderá participar. Queridos, quando nós decidimos abençoar alguém, Deus então também cumpre as suas promessas, dizendo, eu vou abençoá-lo, porque eu sei que ele vai investir na minha causa, eu sei que ele vai trabalhar em favor de outros. Deem-lhes, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês, disse Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 38.
A premissa dessa promessa é que nós devemos primeiro ser generosos com os outros. Guarde isso no seu coração. Você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa abençoar alguém. Você vai decidir se você quer ser generoso ou se você vai ser generoso. E vai desfrutar das bênçãos de Deus ou não. Deus não tem compromisso, querido, em satisfazer minhas necessidades sem que eu obedeça a sua palavra. Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Esta é a verdade. Ao observarmos Deuteronômio capítulo 28, que as pessoas gostam tanto de citar, principalmente, aqueles que vivem uma utopia. Eles dizem assim, onde vocês colocarem a planta dos seus pés, eu vou abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Deus está dizendo que os seus filhos serão uma bênção, essa nação será uma bênção para as outras nações, vocês serão cabeça e não cauda, e tantas outras promessas que o Senhor vai fazendo na sua palavra. Todas elas começam com uma premissa. Pegue o versículo 1 de Deuteronômio e diz assim: se vocês me obedecerem, é uma premissa. O se é uma condição. O se é a primeira palavra que Deus te oportuniza. Deus não está dizendo que você é obrigado, mas Ele está dizendo, se você me obedecer, eu farei isso. Nós precisamos, querido, nos lembrarmos e nos voltarmos sempre para a palavra de Deus. Nós podemos colocar uma barreira para impedir que as bênçãos dele sejam plenas e especiais sobre nós, ao não obedecermos a sua palavra. Mas vamos caminhar. Você precisa entender que a sua oferta, ou que a minha oferta, é um encorajamento para outros. Ao observarmos o texto, nos versículos 14 a 16, Paulo está dizendo, olha, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo o que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. A igreja de Filipos, querido, não era uma igreja rica. A igreja de Filipos, ao contrário, era uma igreja formada por pessoas pobres. Mas eles eram generosos, eles eram doadores. Paulo diz que suas ofertas lhes encorajou a continuar. Você já recebeu um presente que te encorajasse? Você já recebeu um presente e falou assim, uau, esse presente me encorajou? Você já deu o presente a alguém e ao receber aquela pessoa assim, como esse presente mudou a minha vida? Meu sonho de criança era que meu pai tivesse bois para a gente arar a terra. E meu pai então comprou 2 novilhos para ensiná-los a trabalhar, para treiná-los para o trabalho. Mas no primeiro dia de trabalho, um teve que ser sacrificado, porque num acidente ele quebrou o pescoço. Naquele dia, a gente não entendeu muito, mas aquele presente que eu havia ganhado, de comprar aqueles 2 bezerros, aqueles 2 novilhos, me encorajou muito, naquilo que eu achava que seria a minha vida. Deus falou assim, você está se realizando tanto nesse presente, vou permitir que um morra, porque não é aqui que eu te quero, é bem longe daqui.
E eu me lembro sempre de Amós, né? Eu era boiadeiro. Eu era um boiadeiro. Sabe aquele presente que você se sente que você vai se realizar naquilo? Era isso que Paulo estava pensando, só na primeira parte. Olha, o presente que vocês me mandaram, a oferta que vocês me mandaram. Paulo estava preso. E ele recebe Epafrodito, que foi lá levar aquela oferta generosa. E se você ler o livro de Filipenses, você vai ver no capítulo 2, no versículo 17, 18, ele falando assim, olha, esse cara quase morreu aqui, ficou doente, correu riscos, mas ele veio sacrificialmente trazer as doações que me abençoaram muito, e isso me encorajou a continuar a obra que o Senhor começou na minha vida. Paulo está dizendo para os filipenses que havia um valor muito maior do que o financeiro, do que aquilo que eles haviam mandado para ele. Havia o poder do encorajamento na vida dele. Queridos, quando nós somos doadores, nós encorajamos um ao outro. Quando nós doamos, quando nós somos generosos, nós abençoamos o receptor, mas somos extremamente abençoados enquanto doamos. Outro resultado disso é que o Senhor nos dá a bênção de sermos parceiros e cooperadores. O Senhor está te dando a bênção, uma oportunidade para ser bem específico, de receber um homem de Deus na sua casa e cuidar dele por um final de semana. O Senhor está te dando a oportunidade, olha aqui, está aqui. Faça isso, eu tenho certeza que você vai experimentar grandes coisas na sua vida. Queridos, a bênção de ser cooperador, só você pode experimentar. Você já teve contato com algum missionário? Você já experimentou escrever uma carta para um missionário? Ah, Max, mas eu não tenho contato. O cara tem tanta agência de missões. Escreve. Seja generoso com o seu tempo, um pouquinho. Eu não estou falando de finança, eu estou falando de ser generoso, vai muito além de finança. Eu estou falando que você pode ser um doador, que você pode ser parceiro de alguém que estava longe. A igreja de Filipe estava a cerca de 1.000 quilômetros distante de Paulo. Mas Paulo disse assim, olha, vocês estão comigo. Eu senti como se vocês, em outras palavras, se vocês estivessem mesmo comigo, pregando o evangelho. Tamanha é a bênção que vocês foram para mim. Eles deram um suporte financeiro. Quando você dá suporte financeiro a alguém para fazer algo, você se torna parceiro desse alguém. Nem todos nós poderemos ir ao campo missionário, pregar e ensinar. Mas nós podemos contribuir. E esse recurso chegar lá. Ser doador, queridos, também nos faz parecidos com Jesus. Jesus é o maior exemplo de doador na palavra de Deus. Jesus foi um doador sacrificial. Ele foi um exemplo para nós, ele deixou esse legado. Ele disse assim, olha, ninguém toma minha vida, eu a dou voluntariamente. Ele está dizendo, olha, eu estou dando a minha vida. Sacrificialmente. Nós precisamos, queridos,
também ser generosos a esse ponto, de nos doarmos mais, de desenvolvermos mais esses aspectos, porque isso é premissa para a promessa. Um outro detalhe é que a minha oferta, ela é um investimento para o futuro. Não que eu esteja procurando ofertas, disse Paulo em Filipenses 4,17, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ele diz assim, olha, não que eu esteja procurando. Em outras palavras, ele está dizendo, mas eu tenho certeza que Deus creditará na conta de vocês algo muito especial, ou melhor, Ele suprirá todas as suas necessidades. Se você for ao banco e perguntar lá no banco, quanto que você tem lá? A primeira pergunta que vão te fazer é quanto você investiu. Quanto você depositou? Para que você saiba quanto lhe rendeu. O quanto você tem sido generoso? O quanto você tem experimentado a bênção de ser generoso? E Paulo diz mais. Ele diz que, em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 18 a 19, ele ordena-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida eterna. Os seus investimentos no banco, o banco que você lida com ele pode quebrar. Mas o investimento que você faz aqui é eterno. Dura para sempre. Eu não sei, pastor, se a gente vai reconhecer. Mas imagina você chegar lá no céu e o irmão falar para você assim, eu sou lá do Amazonas. Aquela oferta que você deu fez com que um missionário chegasse na minha casa, pregasse o evangelho e eu recebesse Jesus como Salvador. Eu não sei se isso vai acontecer lá no céu, mas isso não tem preço. Existem coisas na nossa vida que nós não temos como calcular o valor. São coisas eternas. Você acha que dar sacrificialmente é um encorajamento? É um investimento? É um investimento para quem recebe, mas muito mais, um investimento para você que doa. Paulo está nos incentivando aos outros a serem generosos. A minha oferta também, ela é um sacrifício para Deus. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. É uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Você deseja agradar a Deus? Você já imaginou o que agrada a Deus? O que mais agrada a Deus que você pode fazer é ser um doador sacrificial. Uma pessoa doadora é alguém maravilhoso. Você gosta de estar perto dela. Quem vive reclamando e dizendo que não pode nada, não dá para ficar perto. Doar-se, ser generoso é um ato de adoração a Deus. Dar é um ato de adoração a Deus. Por isso, ela faz parte do culto. Por isso, ela está inserida na nossa liturgia. Dar, ser generoso, é tão importante quanto cantar, quanto orar, quanto ensinar.
O que deram a Paulo foi equivalente a dar a Deus. Por isso Jesus disse assim: quando alguém dá alguma coisa de beber, comer e vestir a outra pessoa, a ele está fazendo. Tamanha é a importância que Deus considera em sua palavra para a generosidade. Cada ato nosso aqui de generosidade na terra está glorificando o nome de Deus, quando o fazemos em nome dele, quando não o fazemos para os nossos próprios interesses. E existem duas, para a gente fechar essa parte da premissa, existem duas espécies de pessoas no mundo: aqueles que dão e aqueles que tomam. Mas eu posso garantir para você que as pessoas doadoras são as mais felizes. Aí está o segredo dos crentes de Filipe, que na sua pobreza, que na sua dificuldade, teve alegria em dar, em andar de mãos dadas com Paulo naquela missão, em abençoá-lo. Lembre-se sempre, queridos, a premissa vem antes da promessa. Você pode recitar, falar do versículo 19, trazer à sua mente, mas não se esqueça do versículo 14 a 18. Seja generoso com os outros, e novamente Deus será generoso com você. E Paulo está dizendo, no versículo 19, a promessa para quem é generoso. Ele está dizendo: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A fonte de toda bênção é Deus. Paulo faz questão de destacar o meu Deus. O meu Deus, ou seja, um Deus pessoal, um Deus que não é uma força impessoal, mas é uma pessoa, um Deus que é um Pai nosso. Por isso ele está ciente das necessidades dos seus filhos, sejam elas financeiras, intelectuais, saúde e relacional. Deus cuida de nós como um pai capaz e consciente cuida de seu filho. De várias maneiras, como um pai que cuida de seus filhos, o nosso Pai Celestial assume a responsabilidade de cuidar de cada um de nós. A fonte da promessa, querido, é Deus. É Ele quem está prometendo. E o alvo da promessa são todos aqueles que decidem ser generosos. Paulo não está dizendo que Deus pode suprir, ele está dizendo: Deus suprirá as necessidades de vocês, se vocês observarem os versículos 14 a 18. Se você tem sido consistente em doar, generoso, esta promessa é para você. Deus irá cuidar de todas as suas necessidades. Deus não está prometendo suprir suas necessidades enquanto você cruza os braços e não faz nada. Porque Paulo também vai dizer que quem não trabalha é bom que não coma. Quando a gente queria dar uma desculpa para o pai que a gente não ia trabalhar na roça, ele falava assim: olha, lembre-se, quem não trabalha é bom que não come, diz a Bíblia. E tem mais, a Bíblia diz que é para ir ter com a formiga, tá? Vai lá para o formigueiro, vai lá olhar como é que eles estão trabalhando. Serão os 2 textos mais recitados lá em casa. Deus suprirá tudo o que você precisa, o que você necessita, e não tudo que você quer e deseja. Existe uma diferença entre essas duas coisas. Aliás, uma grande diferença entre necessidades e vontades. Deus não está prometendo satisfazer a sua luxúria. Há a falsa pregação de que Deus
Um dos sinais da salvação é você ter carro de luxo, é você ter a melhor casa da cidade, é você possuir riquezas. Não é isso que esse texto está dizendo. Também há outros que acham que você tem que ser pobre e miserável. Também não é isso que o texto está dizendo. Mas o que o texto está dizendo é que Deus está interessado, está pronto em satisfazer todas as suas necessidades. E o que está incluído essas necessidades? Todas as suas legítimas necessidades. São necessidades materiais, emocionais, espirituais, físicas ou intelectuais. Deus está pronto a suprir isso. Se isso é uma verdade, você deve se preocupar com o quê? Nada. Deus está dizendo que assume a responsabilidade de cuidar de mim e de você. Deus está dizendo que Ele vai fazer isso, não é de acordo com o seu querer, mas é de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus tem recursos ilimitados, Ele tem suprimento, como Ele mostrou nos seus milagres. Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Ele estava pronto para suprir as necessidades daquele povo naquele tempo. Deus deseja que nós sejamos generosos. Deus deseja ou espera que nós tenhamos responsabilidade ao observarmos a sua palavra e experimentemos de grandes coisas que Ele tem para nós. Por isso, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 a 8, ele diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A premissa é a mesma, você precisa ser generoso, você precisa dar, você precisa ser fiel, e você precisa ser obediente à palavra de Deus. É simples, não tem muita coisa. E para encerrar, eu queria dizer para você que se você cumprir essas 3 coisas aí, a resposta vem logo em seguinte: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, não é se a economia vai bem, não é se o governo é bom, não é se o dólar está alto, se o dólar está baixo, não, é em todo o tempo, não é circunstancial, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, tem a ver com a sua observância à palavra dEle. E aí Ele, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Eu quero lhe convidar a experimentar uma revolução em sua vida pessoal, familiar e espiritual. E para isso existe um princípio, para isso existe uma premissa. E a premissa é essa aí: que você seja doador, que Deus irá cuidar de todas as suas necessidades. Este é o ensino da palavra de Deus. Sempre que Deus nos pedir fidelidade, em qualquer passagem da Bíblia, Ele estará pronto para em contrapartida derramar bênçãos sobre a nossa vida. Sobre o que você tem ficado preocupado? Livre-se de todas as suas preocupações quanto ao futuro, porque Deus vai garantir provisão para você.
A marca de um cristão que mais será relevante, com certeza, será quando você for um cristão doador. Seja como os crentes de Filipenses, tenha alegria em dar, aprenda a ser doador, aprenda a ser generoso, porque esta atitude de dar, de ser generoso, é o que Deus valoriza. E eu queria deixar esse último recadinho para você, porque talvez você possa estar pensando que Deus está interessado no valor que você doa. Generosidade, como aprendemos lá na classe, não tem a ver com como damos. Tem muito mais a ver com como damos do que com quanto damos. Quanto você tem dado? Deus não está preocupado com isso. Deus contempla o seu coração. Precisamos dar com mais generosidade, com mais sacrifício, com mais amor, com mais alegria. E eu quero te desafiar nesta manhã a descobrir o poder desses princípios bíblicos de generosidade, de dar-se e de usufruir das promessas, cumprindo as premissas estabelecidas em sua palavra. Viva essa experiência com Deus. Viva você essa experiência com Deus. E eu tenho certeza que nós seremos uma igreja muito mais relevante, muito mais impactante do que temos sido.